Você já deve ter ouvido falar de Caim e Abel, mas você já parou para pensar sobre o verdadeiro motivo por trás desse terrível acontecimento? O que levou Caim a matar seu próprio irmão? E por que Deus rejeitou seu sacrifício? No capítulo 4 de Gênesis, encontramos uma história cheia de mistério, lições de vida e consequências eternas. Hoje nós vamos explorar cada detalhe dessa história e entender como ela se aplica a nós. Se você quer compreender o que essa história pode nos ensinar sobre inveja, orgulho e o poder das escolhas, fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre o que significa agradar a Deus. Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, estavam construindo suas vidas após serem expulsos do Jardim do Éden. Ainda marcados pelo que haviam perdido, eles agora se voltavam para uma nova fase de suas existências. Eva, cheia de esperança, descobriu que estava grávida. Esse momento trouxe uma mistura de emoções, uma nova promessa de vida. Quando deu à luz um filho, ela o chamou de Caim. Com um sorriso que revelava um misto de orgulho e gratidão, Eva disse: "Com a ajuda do Senhor, tive um filho." A chegada de Caim representava mais do que apenas o nascimento de uma criança. Era um símbolo de renovação, de recomeço. Eva sentiu que Deus ainda estava presente em sua jornada, mesmo fora do Éden. Eles acreditavam que esse filho seria a chave para uma nova história, talvez até um caminho para restaurar a bênção perdida. Mas o que será que esse nascimento significaria para o futuro da humanidade? Depois de algum tempo, Eva deu à luz novamente e desta vez nasceu Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Abel e Caim cresceram lado a lado, mas logo suas vidas tomaram rumos diferentes. Abel escolheu ser pastor de ovelhas, cuidando com dedicação dos animais, enquanto Caim se tornou um agricultor, trabalhando duro na terra para fazer brotar a colheita. Embora fossem irmãos, suas escolhas de vida mostravam como eram diferentes um do outro. Abel, com seu coração dedicado e atencioso, encontrava paz e alegria em seu rebanho. Ele via em cada animal uma criação divina, um reflexo do cuidado de Deus. Já Caim, ao trabalhar a terra, sentia a luta e o esforço que a natureza exigia para produzir frutos. Era como se cada semente plantada carregasse o peso do trabalho e da persistência. Mesmo com caminhos diferentes, os dois irmãos tinham algo em comum: o desejo de agradar a Deus com suas ofertas. E é nesse momento que veremos como a história tomará um rumo inesperado, onde as escolhas e intenções de seus corações mudarão tudo. O que será que acontecerá quando Caim e Abel fizerem suas ofertas ao Senhor? Com o passar do tempo, chega o momento de Caim e Abel oferecerem sacrifícios ao Senhor. Caim, sendo agricultor, trouxe dos frutos da terra uma oferta para Deus. Ele escolheu alguns produtos que havia colhido e os apresentou como forma de adoração. Parecia um gesto simples, mas era significativo, pois representava seu esforço e trabalho. Abel, por outro lado, trouxe algo diferente. Ele ofereceu ao Senhor as melhores partes das primeiras crias do seu rebanho, uma oferta que era rica em gordura e de alta qualidade. Abel escolheu o que tinha de melhor, algo que mostrava seu respeito e gratidão profunda por tudo que Deus havia lhe proporcionado. Era uma oferta feita com o coração, repleta de sinceridade e devoção. Enquanto os dois irmãos apresentavam suas ofertas, o olhar de Deus estava sobre eles. Mas havia algo de especial na maneira como Abel oferecia seu sacrifício, algo que vinha de dentro, de um coração puro e cheio de fé. O que será que Deus pensará dessas ofertas? Estamos prestes a ver um momento que mudará para sempre a relação entre esses dois irmãos e com o próprio Criador. Deus olhou para as ofertas trazidas por Caim e Abel, mas a reação dele foi diferente para cada uma delas. O Senhor aceitou com prazer a oferta de Abel.
Ele viu o coração sincero e a devoção com que Abel ofereceu o que tinha de melhor, e isso agradou profundamente a Deus. Abel demonstrou que entendia a importância de dar a Deus com generosidade, sem segurar nada para si, e essa atitude fez toda a diferença. Porém, quando Deus olhou para a oferta de Caim, algo estava faltando. Não se tratava apenas dos frutos da terra que ele havia trazido, mas do coração com o qual ele fez sua oferta. O Senhor percebeu que o gesto de Caim não tinha a mesma entrega e sinceridade. Deus não aceitou a oferta de Caim, pois ele busca mais do que presentes. Ele busca um coração verdadeiro, uma fé autêntica. Isso causou uma profunda mágoa em Caim. A rejeição da sua oferta foi como uma chama que acendeu sua raiva e seu ciúme. Ele não entendia por que sua oferta foi recusada, enquanto a de Abel foi aceita. Mas será que Caim encontrará uma maneira de lidar com esses sentimentos? Ou será que essa rejeição irá levar a algo sombrio? Quando Caim percebeu que Deus havia rejeitado sua oferta e aceitado a de Abel, algo mudou dentro dele. Seu rosto se fechou em uma expressão de raiva e frustração. Seus pensamentos se tornaram sombrios. O sentimento de rejeição e ciúme começou a crescer em seu coração como uma tempestade que se aproxima, carregando toda a sua amargura e dor. Ele não conseguia entender por que Deus havia dado atenção ao sacrifício de Abel e desprezado o seu. Caim se sentia traído, como se todo o seu esforço no campo tivesse sido em vão. Ele olhava para Abel e via nele não apenas um irmão, mas um rival que havia conquistado o favor de Deus. Sua inveja transformou-se em um ressentimento silencioso, uma dor que ele não conseguia controlar. Caim deixou que esses sentimentos envenenassem seu coração, consumindo sua paz. Deus, no entanto, sabia o que se passava no interior de Caim e em breve falaria com ele. O Senhor queria dar a Caim uma chance de mudar seu caminho, de superar seus sentimentos negativos. Mas será que Caim ouviria a voz de Deus? Ou será que ele deixaria a ira tomar conta e o conduzir a um destino trágico? Diante da raiva crescente de Caim, Deus não se afastou dele. Em vez disso, o Senhor se aproximou com amor e preocupação e disse: Caim, por que você está tão irritado? Por que seu rosto está tão sombrio? Deus queria que Caim pudesse refletir sobre seus sentimentos. Ele sabia que o caminho que Caim estava seguindo não o levaria a algo bom. Deus continuou: se você fizer o que é certo, não será aceito, mas se não fizer, o pecado está à porta esperando para dominar você. É necessário que você o domine. Essas palavras eram uma advertência clara sobre os perigos da raiva e da inveja. Deus estava oferecendo uma oportunidade a Caim para mudar seu coração, para escolher o caminho da retidão ao invés da escuridão que se aproximava. Caim tinha um dilema diante dele: continuar se entregando à ira ou escolher o caminho do arrependimento e da reconciliação. A luta interna entre o bem e o mal estava se intensificando, e a decisão de Caim seria crucial. O que ele escolherá? Depois da advertência amorosa de Deus, Caim estava diante de uma encruzilhada. Ele poderia escolher ouvir a voz do Senhor e mudar seu coração, ou poderia se deixar levar pela raiva e pela inveja que agora dominavam sua mente. O peso da escolha estava sobre ele. O veneno da inveja corroía sua mente, e em vez de buscar uma solução construtiva, ele se deixava levar por pensamentos sombrios. A ideia de vingar-se de Abel começou a se formar em sua mente, como uma sombra que se tornava cada vez mais opressiva. Ele queria fazer seu irmão pagar pelo que considerava uma injustiça, sem perceber que estava prestes a entrar em um caminho sem retorno. Caim decidiu que não iria aceitar a correção de Deus. Em vez disso, ele escolheu agir impulsivamente, permitindo que o pecado tomasse conta de seu coração. Essa decisão, que parecia pequena em um primeiro momento, iria desencadear consequências terríveis. A sombra da tragédia já se aproximava. Tomado pela ira e pela inveja, Caim decidiu que não poderia deixar Abel em paz.
Ele se aproximou do seu irmão com um sorriso que disfarçava seu coração sombrio e o convidou para ir ao campo. Aquele que deveria ser um momento de união entre irmãos tornou-se um plano traiçoeiro, onde a escuridão estava prestes a reinar. No campo, longe dos olhares curiosos dos pais, Caim não conseguiu mais conter o que se passava dentro dele. A conversa que começou leve, logo se transformou em tensão. Caim não podia mais suportar a presença de Abel, que mesmo sem saber, representava tudo o que ele desejava e não tinha. Em um momento de descontrole e desespero, Caim atacou seu irmão e o matou. O ato foi brutal e definitivo, e Caim não conseguiu perceber a gravidade de sua ação até que a vida de Abel se esvaiu. Após cometer o assassinato, um silêncio ensurdecedor tomou conta do campo. Caim ficou paralisado pelo que havia feito. O peso de seu ato se instalou em seu coração, mas ao mesmo tempo ele sentia uma estranha liberdade. Ele não apenas destruiu a vida de seu irmão, mas também rasgou o último fio de ligação com a bondade e a luz que ainda restavam dentro de si. O que acontecerá agora com Caim, que se tornou o primeiro assassino da humanidade? Após o ato terrível que cometeu, Caim se afastou carregando o peso do crime em seu coração. Ele acreditava que podia escapar das consequências, mas não contava que Deus estaria atento a tudo. Deus chamou Caim perguntando: "Onde está Abel, seu irmão?" Essa pergunta reverberou na mente de Caim, que tentou se esquivar da responsabilidade, respondendo com desdém: "Não sei, sou eu o guardião do meu irmão?" A tentativa de Caim de evitar a verdade só evidenciava a profundidade da sua dor e do seu medo. Ele sabia o que havia feito, mas não queria confrontar a realidade de seu ato. O silêncio de Abel ecoava em seus pensamentos e a culpa começava a se instalar em seu coração. Deus, conhecendo toda a verdade, olhou para Caim com tristeza e desapontamento. Ele sabia que a vida de Abel tinha sido ceifada e que o pecado havia tomado conta do coração de seu filho. O que Deus dirá agora a Caim sobre as consequências de suas ações? Deus, então, falou com Caim de forma clara e firme: "A voz do sangue de Abel clama a mim da terra." As palavras de Deus ecoaram como um trovão na mente de Caim. Essas palavras não eram apenas uma declaração, mas uma revelação do vínculo profundo que existe entre a vida e a criação. Caim, em sua busca por liberdade, havia apenas aprisionado a si mesmo em um ciclo de culpa e condenação. A consciência de sua ação começava a pesar como uma âncora, e a realidade do que havia feito se tornava cada vez mais insuportável. O Senhor não apenas revelou a verdade sobre o assassinato de Abel, mas também destacou a gravidade do ato. O sangue inocente de Abel clamava por justiça, e Caim não poderia escapar desse clamor. Diante dessa revelação, Caim sentiu-se cercado por um sentimento profundo de culpa e medo. Ele percebeu que não havia como fugir da realidade de suas ações. Deus sabia o que tinha acontecido e não deixaria que essa injustiça passasse despercebida. O coração de Caim estava em conflito. Ao mesmo tempo em que tentava justificar seu ato, a verdade o dominava e ele se sentia pequeno diante da imensidão da culpa. O Senhor então proclamou as consequências de suas ações. "Agora você será maldito e a terra não lhe dará mais o seu fruto." Essa sentença não apenas marcava a vida de Caim, mas também indicava o rompimento de seu relacionamento com a criação. Ele estava condenado a vagar pela terra, sem lugar seguro, carregando a sombra de seu crime. As palavras de Deus penetraram fundo na alma de Caim, e o peso da maldição caiu sobre ele como um manto pesado. A terra, que antes era sua aliada, agora se tornaria sua inimiga. Caim ouviu a sentença. Ele seria um fugitivo vagando pela terra, sem lar e sem paz. Essa realidade o aterrorizava. Ele se tornaria um homem solitário, marcado pela culpa e pelo medo de que outros o buscassem para se vingar. Caim olhou para o futuro e viu apenas desolação.
O que era um lar agora se tornaria um deserto de solidão. Ele não apenas perdera seu irmão, mas também a conexão com a terra que cultivara com tanto esforço. O sentimento de desespero começou a consumir sua mente. Em um momento de profunda angústia, ele se voltou para Deus e exclamou: "Minha pena é maior do que eu posso suportar." Caim temia que qualquer pessoa que o encontrasse o mataria, não apenas como um ato de vingança, mas como uma resposta à sua maldição. O pânico o invadiu. Ele se sentia perdido, sem direção e sem esperança. Mas, surpreendentemente, Deus não o abandonou completamente. Em sua misericórdia, Deus fez uma marca em Caim, um sinal que o protegeria de qualquer violência. Essa marca seria um lembrete da gravidade de suas ações, mas também da misericórdia divina que ainda estava presente, mesmo em meio à condenação. Como será a vida de Caim carregando esse peso e esse sinal? Após receber a marca de Deus, Caim partiu de sua terra natal em busca de um novo lugar para viver. A dor da perda de Abel ainda o perseguia, e o peso de suas ações o acompanhava a cada passo. Agora, ele não era mais o agricultor que conhecera, mas um fugitivo marcado pela culpa. Caim se sentia como um estranho em sua própria pele, e a ideia de construir um novo lar parecia distante e inalcançável. À medida que vagava pelas terras desertas, o desespero o cercava. Ele não sabia onde encontrar abrigo ou segurança, e cada som ao seu redor lembrava-o da vida que deixara para trás. A terra que um dia lhe proporcionou frutos, agora o rejeitava, e suas mãos, que antes cultivavam com amor, agora estavam manchadas de sangue. Iremos conhecer o seu irmão Jubal, e veremos como ele, assim como Jabal, deixa uma marca profunda no desenvolvimento da civilização. Enquanto Jabal trouxe a criação de gado e o nomadismo, Jubal trouxe algo totalmente novo e revolucionário: a música. O versículo nos conta que Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ele é o primeiro músico da história registrada e, com isso, abre um caminho para a arte, a expressão e a cultura dentro da humanidade. Imagine como deve ter sido o impacto das primeiras notas musicais ressoando pelo ar. A música, algo que hoje consideramos tão comum e fundamental, foi uma verdadeira inovação naquela época. Jubal trouxe à sua geração algo que transcende a necessidade básica de sobrevivência. A música se torna um meio de comunicação, de expressão emocional e de conexão entre as pessoas. Ela introduz beleza em meio ao trabalho árduo e ao crescimento da civilização. Jubal, com sua contribuição, transforma a vida de seus contemporâneos e sua herança é sentida até hoje, pois a música permanece uma das maiores formas de arte e expressão humana. Mas a história não termina aqui. Há ainda mais inovações vindas da linhagem de Lameque. Veremos outro irmão, Tubal-Caim, que trará mais um avanço importante para a humanidade, desta vez no campo das ferramentas e armas. O que será que ele criou? E como isso influenciou a vida das pessoas? O terceiro irmão, Tubal-Caim, filho de Zilá. Ele, assim como seus irmãos Jabal e Jubal, também traz uma inovação importante para a humanidade. Tubal-Caim se destaca como o primeiro a trabalhar com o bronze e o ferro, tornando-se um mestre no uso desses metais para criar ferramentas e armas. Esse avanço foi essencial para o desenvolvimento das civilizações futuras, pois o domínio dos metais revolucionou a agricultura, a construção e a guerra. Tubal-Caim não apenas forjava ferramentas para o trabalho, mas também armas, marcando o início de um tempo em que a habilidade de moldar metais se tornaria vital para a sobrevivência e o poder das comunidades. Podemos imaginar como essas ferramentas facilitaram o cultivo da terra, a criação de objetos duradouros e a defesa contra possíveis inimigos. O trabalho de Tubal-Caim foi um divisor de águas, permitindo que a humanidade fosse além do uso de pedra e madeira.
e começasse a utilizar materiais mais duráveis e eficazes. Com sua habilidade, Tubal-Caim simboliza o progresso tecnológico, e sua contribuição mostra que mesmo dentro de uma linhagem marcada pelo pecado, grandes inovações e avanços surgiram. Mas há algo curioso que ainda paira sobre essa história. Lameque, pai de Jabal, Jubal e Tubal-Caim, tem algo mais a dizer, algo profundo e inesperado. Lameque será direto, fará uma declaração surpreendente sobre sua própria vida e ações. Lameque, se dirigindo às suas esposas, Ada e Zilá, expressa uma espécie de descontentamento e afirma que, se Caim foi vingado 7 vezes, ele, Lameque, seria vingado 70 vezes 7. Essa declaração carrega uma carga emocional poderosa, revelando a complexidade de seu caráter e da situação em que se encontra. Lameque fala de vingança, refletindo a tensão e a agressividade que permeiam sua linhagem. Ele está consciente da história de Caim e do castigo que recebeu, mas ao mesmo tempo, sua fala sugere que ele se sente superior ou pelo menos impune diante de seus próprios erros. Ao mencionar sua proteção e uma vingança amplificada, Lameque parece estar se colocando acima de Caim, como se suas ações fossem justificadas por um tipo de poder que ele acredita possuir. Essa declaração é um reflexo do estado de espírito de Lameque. Em vez de buscar redenção ou refletir sobre suas escolhas, ele se agarra à ideia de que, por causa de sua força e poder, ele pode desafiar as consequências de suas ações. A repetição de 70 vezes 7 pode ser interpretada como uma ironia trágica, uma busca por segurança em meio a um passado cheio de violência. Agora que Lameque expressou sua visão distorcida sobre justiça e vingança, a narrativa está prestes a dar um passo em direção ao futuro dessa linhagem. O que acontecerá com essa mentalidade de retribuição? Como a história de Caim e sua família irá se desenrolar a partir desse momento? Neste versículo, a narrativa faz uma pausa para refletir sobre a natureza de Deus e a tensão entre a justiça e a misericórdia. Lameque, ao afirmar que seria vingado 70 vezes 7, nos leva a pensar sobre a extensão do perdão divino e as consequências do pecado. A frase ecoa a advertência dada a Caim, e agora, sob o olhar de Lameque, a ideia de retribuição se torna um tema central. O eco da proteção divina sobre Caim, com a promessa de que quem o ferisse enfrentaria uma severa punição, reflete a complexidade do amor de Deus. Essa relação entre o Criador e suas criaturas é intrincada, e o que Lameque parece ignorar é que a misericórdia de Deus não é um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de arrependimento e transformação. Enquanto Lameque clama por vingança e se coloca acima de Caim, ele revela uma verdade sombria: a tendência humana de buscar retaliação em vez de reconciliação. Isso nos leva a perguntar: até onde essa mentalidade de vingança pode levar a linhagem de Caim? Quais serão as consequências de perpetuar um ciclo de violência e orgulho? Este momento é um convite para refletirmos sobre a importância do perdão e da redenção, conceitos que muitas vezes são negligenciados em favor de retribuições. A história de Caim e de sua descendência se desenrola em um contexto que clama por compreensão e compaixão, mesmo em meio à dor. Agora, enquanto nos aprofundamos na Escritura, observaremos como esses temas se manifestarão na próxima geração, onde as escolhas feitas por Caim e sua família começarão a ter um impacto mais amplo na sociedade. Após a intensa reflexão sobre a linhagem de Caim e o clamor de Lameque, o texto nos leva de volta a Adão e Eva, que após a tragédia envolvendo Caim e Abel, recebem um novo filho. A Escritura nos apresenta Sete, um presente divino que surge como uma nova esperança para a humanidade. Adão e Eva dizem: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, pois Caim o matou. Sete representa uma reestruturação da linhagem humana, uma chance para o recomeço e a reparação dos erros do passado.
Ao nascer, ele se torna o símbolo de um novo começo, uma linhagem que poderia se afastar da sombra de Caim e da violência que havia permeado a história até então. É como se Deus estivesse dizendo que, apesar da dor e do sofrimento, sempre há espaço para a redenção e para novos começos. Enquanto a história de Caim é marcada por tragédias e escolhas erradas, a vida de Sete oferece uma nova perspectiva. Ao longo de sua vida, Sete se torna o patriarca de uma linhagem que busca a relação com Deus e se distancia das práticas violentas que caracterizavam seus ancestrais. Isso sugere que, mesmo em meio ao desespero, a possibilidade de transformação e de conexão com o Criador está sempre presente. À medida que Sete cresce, ele se torna um símbolo de esperança e a história da humanidade começa a se reconfigurar. Mas o que isso significará para o futuro da humanidade? O versículo 26 nos traz uma mudança significativa na história, onde vemos Sete se tornando o pai de Enos. Esse momento é especial, pois durante sua época os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A menção de Enos não é apenas um detalhe genealógico, mas um marco importante na relação entre a humanidade e Deus. Através de Sete e sua linhagem, um novo desejo de adoração e comunhão com o Criador surge no horizonte. Enquanto a linhagem de Caim se entrelaçou em violência e desobediência, Sete traz uma nova perspectiva, a de buscar a presença de Deus. Essa busca espiritual representa um desvio significativo do caminho sombrio que havia sido trilhado até então. A transformação começa a florescer e, com isso, uma nova era de fé se inicia. As pessoas agora estão reconhecendo a importância de se voltarem para Deus e de se relacionarem com Ele, estabelecendo uma conexão que promete trazer renovação à humanidade. Esse é um ponto crucial que nos leva a refletir sobre como, mesmo em meio ao erro e à tragédia, sempre há espaço para um novo começo. A história de Sete e sua busca por Deus nos ensina que, independente de onde viemos, podemos escolher um caminho diferente. No próximo vídeo, exploraremos as gerações que se seguiram, onde veremos como a linhagem de Sete se desenvolve e como essa busca pela relação com Deus continua a moldar a história da humanidade.